Olá, meu irmão, minha irmã, nós estamos começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Semanal. As nossas aulas vão ao ar todas as quartas, às 20 horas, aqui no YouTube, no canal da Igreja Presbiteriana do Tarumã, e elas acontecem exclusivamente por aqui, online. Se você quer participar regularmente da nossa escola bíblica, eu convido você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que você saiba quando um novo vídeo estrear por aqui. E se você perceber que esse estudo foi importante para você, eu peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser edificadas. Agora, pegue a sua Bíblia, um caderno para anotações e vamos juntos estudar a palavra. Eu sou o pastor Tiago Matos e você está na Igreja Presbiteriana do Tarumã. O que te traz ao culto? Você já parou para pensar qual é a sua real motivação para adorar? Muito provavelmente você vai dizer que a sua razão para participar dos cultos em sua igreja, domingo após domingo, é o seu amor a Deus, a sua piedade, a sua devoção, o desejo de conhecer ainda mais do Senhor, uma resposta à gloriosa graça do Senhor. Não é verdade? Não é isso que você pensou? Mas será que esse é realmente o motivo pelo qual você adora? Se você sondar profundamente o seu coração, o seu amor a Deus seria a resposta verdadeira para o seu culto, para a sua adoração? Sejamos honestos, é bastante provável que a nossa adoração seja motivada por uma série de fatores que não tem nada a ver com Deus e com a sua graça. Acredito que muitas pessoas se dirigem às igrejas no domingo para adorar como uma forma de aliviarem as suas consciências culpadas. Outras, por motivos egoístas, querem então obter de Deus alguma bênção e acham que se estiverem na igreja, o Senhor seria, entre aspas, comprado ou talvez convencido de abençoá-los. No entanto, também nós deveríamos olhar para um motivo bastante comum: o costume. Infelizmente, existem pessoas que frequentam as igrejas rotineiramente apenas porque se acostumaram a fazer isso. Não foram movidas pelo amor ao Senhor, não foram movidas pela resposta que querem dar à gloriosa graça de Deus, mas porque estão habituadas a frequentar uma igreja. E ainda pior, muitas vezes nem sequer meditam sobre isso. Mas você já pensou se esse tipo de adoração fosse inaceitável a Deus? É evidente que, como igreja, nós sempre devemos pensar a respeito do culto. Afinal, é para isso que nós existimos, para adorarmos a Deus, para glorificá-lo e desfrutar da sua presença em todo o tempo. Mas nós não devemos pensar nisso apenas coletivamente, quando nós falamos sobre o culto público. Mais do que isso, você já parou para, de fato, meditar sobre a adoração que você oferece a Deus todos os dias, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia? Não apenas aos domingos no culto, mas durante a sua vida. É exatamente sobre isso que nós vamos falar agora na nossa escola bíblica semanal. Abra sua Bíblia lá em Malaquias, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 14. Texto da palavra de Deus de Malaquias, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome?
Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. No último estudo, nós falamos sobre a primeira parte desse texto, do versículo 6 ao versículo 9. E através desse texto, pudemos perceber que essa segunda disputa profética, conforme a estrutura do livro do profeta Malaquias, trata justamente da falha do povo de Deus em honrar e temer o Senhor. A acusação do Senhor contra o seu povo começa a partir da acusação contra os sacerdotes. Segundo aquilo que vimos no estudo anterior, os sacerdotes deveriam ensinar a honra e o temor do Senhor ao povo de Deus, cumprindo os mandamentos da aliança a respeito das ofertas e dos sacrifícios que seriam oferecidos ao Senhor. E eles não estavam fazendo isso. Ao contrário, eles apresentavam animais defeituosos e isso era uma clara violação à lei do Antigo Testamento a respeito das ofertas que deveriam ser apresentadas a Deus. Em outras palavras, não era um mero capricho a respeito de regrinhas ou comportamentos, era a ordem explícita de Deus a respeito do culto e da verdadeira adoração. O culto é algo extremamente importante para Deus. E todas as vezes que o seu povo negligencia a adoração, então o Senhor vai intervir em favor do seu glorioso nome. E isso é tão sério para Deus, que no versículo 10, o profeta chega a expressar o desejo pessoal de que alguém, entre os sacerdotes mesmo, tivesse coragem em nome do Senhor de fechar as portas para que as ofertas não fossem realizadas. Ainda que o versículo 10 fale para nós sobre as portas do templo, o texto original em hebraico não especifica de qual porta Malaquias estava falando. Então, muito provavelmente, o profeta estava se referindo às portas que davam acesso ao pátio interior, antes da entrada do templo. Se nós olharmos para a arquitetura do templo e dos arredores do templo, nós vamos ver que era justamente no pátio interior que ficava o altar. Esse pátio era o local onde o povo de Deus se reunia para celebrar o Senhor e onde, à vista de todo o povo, os animais eram sacrificados e queimados em adoração a Deus. Com as portas fechadas, o clamor de Malaquias e com o fogo apagado, nenhum sacrifício poderia ser oferecido. E isso
serviria como um sinal de que as ofertas que vinham praticando eram inaceitáveis ao Senhor. É importante a gente lembrar que, na época de Malaquias, o templo já havia sido reconstruído. Malaquias profetizou depois da reconstrução promovida por Esdras, e por causa disso, os sacrifícios regulares já haviam sido reestabelecidos na realidade do templo. Quando Malaquias profetizou, os sacrifícios já estavam sendo feitos há pelo menos 70 anos. E apesar de todo este período de adoração, de piedade que Esdras estabeleceu, já na época do profeta Malaquias, os sacerdotes já estavam negligenciando por completo o temor e a honra do Senhor. No entanto, perceba que a profecia de Malaquias não está vinculada apenas a uma norma litúrgica que estava sendo quebrada nos seus dias. Claramente, a preocupação do Senhor e do profeta não se dá por causa de um problema menor ou por causa de um capricho de Deus. Se fosse isso, alguém até poderia argumentar: puxa, mas será que Deus não está sendo rigoroso demais aqui? Será que ele não poderia ser um pouquinho mais tolerante? Deus, sendo tão misericordioso, não aceita todas as nossas ofertas? Mas isso não é o que a lei nos mostra. Deus aceita o culto que Ele ordenou, que Ele determinou. Deus nunca aceitou qualquer tipo de oferta. Mesmo que fosse bem intencionada, entre aspas, existiam algumas ofertas que Deus recusava. E o sacrifício de animais defeituosos eram, sim, proibidos. Oferecer um sacrifício claramente proibido não era uma simples desatenção dos sacerdotes ou então uma expressão da necessidade. Ele não tinha condições de apresentar um animal melhor. Oferecer um sacrifício proibido era uma negligência contra a adoração, um ato de desobediência e rebeldia contra Deus. Malaquias não estava sendo um simples legalista comparado aos fariseus do Novo Testamento, quando lembra das exigências de Deus a respeito dos animais que deveriam ser apresentados para o sacrifício. E nós podemos dizer isso porque, nesse texto, o Senhor expressa que a qualidade do animal estava profundamente vinculado ao coração do adorador. No versículo 10, o Senhor deixa claro qual era o problema de fato. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. A excelência da oferta como postura do coração do adorador não é uma novidade para os crentes do Antigo Testamento. Desde o início, a essência do culto que o Senhor ordenou a Israel era de uma devoção sincera e fiel a Deus. E essa adoração que o Senhor ordenou era manifestada e confirmada pela obediência à vontade revelada de Deus. Quando nós olhamos para a história de Caim e Abel, por exemplo, nós descobrimos que o Senhor sempre olha, antes de tudo, para o coração do adorador. Gênesis vai nos mostrar que antes de aprovar a oferta, o Senhor olha para a intenção, para o coração do adorador. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Antes de olhar para a oferta, é do ofertante que Deus se agrada. E o texto de Hebreus nos mostra que foi justamente a fé de Abel que tornou aquela oferta aceitável. Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. O que conduz o adorador ao culto sempre deve ser a verdade do interior do coração.
O Senhor não desejava o sacrifício do seu povo no contexto de Malaquias, porque aquela adoração era falsa, era mentirosa e demonstrava um coração completamente afastado de Deus. E como o coração deles estava completamente afastado de Deus, aquelas ofertas não traziam o prazer de Deus. Aqueles rituais de sacrifício não brotavam de um coração piedoso e devotado ao Senhor, e por isso aquelas ofertas eram pecado, rebeldia contra Deus. A maioria dos cristãos do século XXI tem dificuldade de ver o valor de uma adoração litúrgica. E por isso, e por causa disso, acabam minimizando a ofensa praticada pelos sacerdotes dos tempos de Malaquias. Normalmente nós agimos no nosso culto e em nossa vida diária de adoração como se tudo o que fosse necessário para adorar a Deus é a nossa, entre aspas, boa intenção. No entanto, não é isso que a palavra nos mostra. Deus tem uma vontade revelada a respeito da adoração. E isso demonstra que o Senhor não aceitará qualquer coisa que for oferecida a Ele. Ainda mais porque nós percebemos que muitas das coisas que são chamadas de adoração, são chamadas de culto por aí afora, são na verdade expressões da carnalidade humana. Os sacerdotes do tempo de Malaquias poderiam argumentar que estavam sim adorando a Deus, mas o que estavam fazendo, na verdade, era demonstrar a sua negligência, a sua rebeldia contra o Senhor. Os animais separados para a oferta, o ritual do sacrifício, a forma como apresentavam a sua adoração deveria ser em obediência ao que o Senhor havia revelado na sua lei. Afinal, deveria ser uma expressão da fé e uma proclamação da santidade de Deus. Existem as formas corretas de testificar a grandeza de Deus. Existem as formas corretas de exultar em Deus. E o Senhor se agrada da adoração verdadeira e sincera. A adoração pode ser expressa em atos formais, litúrgicos, ou até mesmo em atos espontâneos na nossa vida particular, mas não é isso que expressa a autenticidade da adoração. Uma adoração litúrgica pode ser apenas hipocrisia. Uma adoração espontânea pode ser apenas carnalidade. Se essa adoração não manifesta a natureza de quem Deus é, ela sempre será falsa, ela sempre será abominável contra Deus. Quando nós nos reunimos para adorar, seja em um culto público, ou então em casa, quando adoramos em família, nós precisamos manifestar verdadeiro temor e honra a Deus. Quando nós adoramos o nosso Deus no nosso dia a dia, particularmente, nós precisamos expressar a nossa fé e a nossa obediência ao Senhor. A atividade religiosa que é praticada sem verdadeiro temor, sem honra, é repulsiva, mas também destrói a comunidade da aliança. Afinal, nós também não podemos nos esquecer que a verdadeira adoração também abençoa os adoradores. O culto serve para nutrir e edificar o nosso relacionamento individual com Deus, mas também para nos encorajarmos uns aos outros a natureza, a grandiosidade da nossa fé. E é exatamente isso que o versículo 11 expressa. A verdadeira adoração devida ao Senhor. O versículo 11 é certamente um dos versículos mais difíceis de se interpretar no Antigo Testamento. E nós podemos dizer isso porque, em uma primeira leitura, alguém poderia imaginar que a falsa adoração oferecida aos ídolos, aos falsos deuses por outras nações, seriam também uma adoração feita ao Senhor. Mais ou menos como se a adoração fosse direcionada a Deus, independente de quem fosse a divindade a quem os sacrifícios fossem realizados, desde que fosse uma adoração sincera.
Mais ou menos como a religiosidade popular dos nossos dias costuma dizer, as religiões são diferentes, mas Deus é o mesmo. É evidente que isso não pode ser verdade. E não pode ser verdade porque em toda a Bíblia, o Deus vivo e verdadeiro despreza, rejeita o culto que é realizado aos ídolos. E o próprio texto de Malaquias demonstra isso quando, no início do capítulo 1, nos versículos 3 e 4, Deus mostra que os edomitas foram desprezados. Então não é qualquer adoração que Deus aceita, não. Se essa fosse, de fato, a melhor interpretação para esse versículo, então nós teríamos que pensar numa hipérbole ou num exagero, como se Deus estivesse dizendo, olha, o sacrifício que os sacerdotes me apresentam é tão desprezível que eu chego a preferir as ofertas que são feitas aos ídolos. No entanto, não parece ser isso que o Senhor está expressando nesse versículo. Na verdade, parece uma clara referência a uma futura adoração que seria feita pelos gentios, os não-judeus, que, maravilhados pela majestade de Deus, ofereceriam culto ao Senhor. E para nós entendermos isso, nós precisamos atentar para uma expressão muito peculiar usada por Malaquias, a expressão desde o nascente do sol até o poente. Ao longo de todo o Antigo Testamento, essa expressão foi utilizada outras vezes para demonstrar uma visão escatológica da realidade, uma visão futura, a vinda iminente e triunfante do reino de Deus. Quer ver? O livro dos Salmos demonstra essa realidade. O Salmo de número 50, no versículo 1, diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente. É evidente que Oriente e Ocidente, nesse salmo, expressam justamente essa expressão, o nascente do sol e o poente. Mais claro que isso, o Salmo de número 113, no versículo 3, nos diz: do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías usa a mesma expressão lá no capítulo 45, versículo 6, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. E então, no capítulo 59, no versículo 19, Isaías diz: assim temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Todas essas passagens apontam para intervenções futuras do Senhor. Momentos em que o ser de Deus se manifestaria de tal forma que a sua presença seria demonstrada como habitação em toda a terra. E é justamente nessa realidade futura que o Senhor demonstraria a sua grandeza, a sua majestade. Ou seja, enquanto os sacerdotes desprezam o Senhor, Ele mesmo demonstraria o quanto Ele é grande, o quanto é grande o seu nome entre as nações. Perceba que através desse versículo, Deus está expressando claramente que Ele não precisa da adoração de Judá. Ou seja, em um futuro próximo, de forma escatológica, o próprio Deus irá proporcionar o culto que lhe é devido. E como Deus faria isso? Por intermédio de Cristo. O evidente contraste entre a adoração que os sacerdotes deveriam oferecer e que os gentios ofereceriam é a grande ênfase desse versículo. E isso se dá porque o Senhor está dizendo que até mesmo aqueles que não receberam a lei da aliança adorariam o Senhor com fidelidade à aliança por causa de Jesus. Aqueles que não foram os recipientes do amor extraordinário de Deus desde o tempo dos patriarcas poderiam adorar a Deus em espírito e em verdade por causa de Jesus. Aqueles que não receberam a instrução da lei desde os tempos de Moisés exaltariam o nome do Senhor em honra e temor
por causa de Jesus. Aquilo que os sacerdotes deveriam fazer e não fizeram, seria praticado pelas nações por causa de Jesus. O Senhor estava preparando o terreno para uma adoração universal, que incluiria pessoas de todas as nações em culto a Deus por intermédio de Cristo. Uma aliança expressa por todas as pessoas de todas as eras, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, até a volta triunfante de Cristo. Esse é o motivo pelo qual nós devemos levar o culto tão a sério, irmãos. Quando nós negligenciamos o culto, nós estamos dizendo que a obra de Cristo, ao restaurar a adoração devida a Deus, é uma obra menor, é uma obra frágil. Se Deus diz que todas as nações reconheceriam a sua grandeza em adoração, então, todas as vezes que nós achamos que o culto é um mero ritual religioso sem sentido, então nós estamos diminuindo, enfraquecendo ou tentando diminuir a glória daquilo que Jesus fez em nosso favor. Um dos grandes benefícios de ser pastor é porque, como eu fico à frente da congregação durante o culto, eu posso ver irmãos e irmãs se entregando por completo em adoração. Irmãos contritos, impactados pela presença de Deus, orando e cantando fervorosamente, ouvindo atentamente a palavra de Deus. E eu sou tremendamente edificado ao ver estes meus irmãos e irmãs adorando. No entanto, uma das minhas grandes tristezas por ser pastor é porque eu fico à frente da congregação durante o culto também. E assim, eu acabo vendo irmãos displicentes, olhando no relógio, impacientes para que o culto termine logo, olhando o celular, mandando mensagem, visitando as suas redes sociais, completamente alienados da presença gloriosa de Deus. Isso sem contar aqueles que entendem, que acham que o culto é algo opcional e por isso mal participam da vida como igreja. Eu lembro de uma ocasião em que um irmão disse para mim que ele só participava da escola bíblica porque entendia que a única coisa importante da vida como igreja era o aprendizado da palavra. Mas ele esqueceu que nós somos igreja, que nós somos povo de Deus para adorarmos e não para tão somente estudarmos a Bíblia. Também não é raro encontrar aqueles que só se dedicam em ouvir e cantar as músicas e que apressadamente querem que o momento da pregação seja o mais curto possível. Esqueceram que a verdadeira adoração inclui ouvir o Senhor que fala conosco. Através de todas essas atitudes, os crentes apresentam uma adoração que profana o nome do Senhor. Aliás, é justamente essa palavra que resume os versículos 12 a 14 do capítulo 1 de Malaquias. Profanação. Profanar tem o significado de dessantificar. Deus acusa os sacerdotes de fazer do altar do Senhor, que nesse versículo o profeta chama de mesa do Senhor, algo insignificante, algo indigno. Isso porque a palavra profano também poderia trazer a ideia de uma desonra vergonhosa que é feita a alguém. Ainda que o versículo 12 pareça ser apenas uma repetição das acusações dos versículos 6 a 9, o Senhor tem a intenção de demonstrar como era grande o contraste entre o culto oferecido pelos sacerdotes e a adoração que de fato deveria ser oferecida. E nós podemos afirmar isso porque as Escrituras declaram repetidamente que o propósito último de Deus em se revelar, em proteger e redimir o seu povo é a glória do seu santo nome. Tanto em seus atos de libertação quanto em seus atos de juízo, o Senhor agia por amor ao seu nome. O nome do Senhor é santo.
porque Ele é santo. E essa virtude da santidade precisa ser demonstrada também pelas pessoas ou pelas coisas que pertencem ao Senhor, incluindo o povo de Deus, os sacerdotes, o templo, os utensílios do templo, os sacrifícios, a adoração. Todas essas coisas deviam demonstrar a glória e a santidade de Deus. É por isso que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento o Senhor diz: sejam santos, porque eu, o seu Deus, sou santo. Tudo o que pertence ao Senhor precisa manifestar a santidade do Senhor. Mas quando os profetas profanavam o altar do sacrifício, a mesa do Senhor, eles estavam blasfemando contra Deus. E mais do que isso, ainda achavam que as ofertas eram um aborrecimento. O versículo 13 nos diz que os sacerdotes achavam que o culto era uma canseira. Torciam o nariz para Deus. Os sacerdotes estavam entediados com a responsabilidade santa de conduzir a adoração e o culto ao Senhor. E isso acontecia porque eles tinham perdido completamente de vista a realidade gloriosa de quem Deus é. Esqueceram que, na verdade, é um privilégio servir ao Senhor. Perder de vista a grandeza de Deus tornava a adoração monótona. Era algo meramente trivial e, por causa disso, os sacerdotes achavam que era algo desprezível. O culto não tinha vida e, por isso, o culto não trazia vida. E pior disso tudo, todo o povo havia assumido a postura de indiferença espiritual dos sacerdotes. No culto do Antigo Testamento era bastante comum que o povo de Deus fizesse votos ao Senhor. Diante de uma oração respondida, ou de uma promessa que se cumpria, ou apenas como uma iniciativa de um coração piedoso, era bastante normal que os crentes do Antigo Testamento fizessem votos a Deus, oferecendo animais para o sacrifício, como oferta, como culto, como adoração. Acontece que o povo de Deus vinha em uma mornidão espiritual tão destruidora que até mesmo os animais prometidos em voto eram negligenciados. Na lei de Moisés, o Senhor deu instruções claras a respeito de que tipo de animal deveria ser oferecido. E mesmo tendo prometido corretamente, baseado na lei, quando estes que faziam votos iam consagrar o animal como oferta, entregavam um animal roubado, um animal destruído, um animal doente. Todo o povo apresentava uma adoração incoerente. Não apenas os sacerdotes eram culpados, mas todos aqueles que prestavam culto ao Senhor estavam com seu coração distante, completamente alienados de Deus. Falhavam em temer e honrar o Senhor como lhe é devido. E isso tornava aquele povo reprovável diante do Senhor. E a oferta era desprezível à santidade e justiça de Deus. No entanto, o Senhor termina essa acusação com uma vindicação da sua majestade. Ele diz no versículo 14, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. A palavra rei em hebraico é muito parecida com a palavra Moloque, o falso deus dos amonitas e moabitas. E exatamente por causa disso, não é muito comum nós vermos no Antigo Testamento Israel se referindo ao Senhor como rei. No entanto, neste versículo, Deus está apontando para o seu reinado universal e soberano. E se Israel falhava em temer o Senhor, o próprio Deus faria o seu nome temível entre as nações.
O Senhor leva a sua adoração muito a sério. Infelizmente, nós temos visto uma postura extremamente negligente quanto ao culto por parte dos crentes no século XXI. Parece que alguns irmãos tratam a adoração como se fosse algo qualquer, algo de menor importância, como se Deus fosse obrigado a aceitar qualquer postura do adorador. Se no passado o Senhor trouxe juízo ao seu povo por causa de uma adoração negligente, por que nós achamos que a postura de Deus seria diferente nos nossos dias? Se antes de Jesus, Deus levava o culto a sério, por que Ele mudaria a sua postura agora, a partir da nova aliança? O Senhor não muda. E todos aqueles que adoram a Deus de maneira negligente, sem se importar com a obediência, adorando de acordo com a sua própria carnalidade, também serão chamados de enganadores, como diz o versículo 14. Jesus nos conduz à verdadeira adoração. E Ele faz isso em todos os momentos da nossa vida. Ele nos conduz à verdadeira adoração quando nós estamos reunidos como igreja de maneira litúrgica. E Ele também nos conduz à verdadeira adoração quando nós espontaneamente adoramos o Senhor no nosso culto particular. E que nós, que estamos em Jesus, possamos adorar o Senhor verdadeiramente em todos os momentos, na igreja e fora dela. Que Deus nos abençoe. Não esqueça de curtir e compartilhar esse estudo com seus amigos e familiares, para que outras pessoas também sejam edificadas pela palavra. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.